amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos ao Web Jornal do Paulo Maciel. Você gosta do Web Jornal do Paulo Maciel? Bem, se você está assistindo, certamente que você deve ter algum sentimento positivo a respeito do Web Jornal do Paulo Maciel. É um jornal sem pretensões. Web Jornal, um jornal da internet com resumo das principais notícias, mas sem grandes pretensões. Algo muito informal, mas informativo. Hoje é segunda-feira, 23 de julho de 2018. Vamos falar para você que acessa o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, e você que acessa o meu canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel. Eu quero falar logo a cotação do dólar norte-americano no fechamento dos negócios na última sexta-feira, porque tem muita gente que tem que comprar o dólar por questões de viagem internacional. Então a última cotação da sexta-feira no fechamento dos negócios foi de R$ 3,77. Então a cotação do dólar norte-americano, R$ 3,77. Vamos ver como é que ele vai se comportar hoje, na segunda-feira, dia 23 de julho. Olha, hoje, terça-feira, tem um terço dos homens na Catedral de Colatina. Você que gosta de espiritualidade, hoje, então, tem um terço dos homens às 18 horas e 15 minutos, 6h15 da noite. Tá bom? É um bom momento para você fazer a sua introspecção, né? Momento de reflexão, introspecção, momento de você se dirigir ao divino, ao Criador. Inclusive eu conversei com uma mulher recentemente que disse que a reza do terço está sendo para ela uma bênção, gente. Olha só que bonito isso, né? Porque a oração do terço, por exemplo, ela é dirigida, ela é coordenada pelos homens, tanto que o nome é Terço dos Homens, mas é dirigida a todos. Na Assembleia podem comparecer mulheres, homens, adultos, crianças, inclusive mesmo aqueles que não são católicos. Ali a evangelização é a oração. Através do terço nós estamos vivendo a história da Bíblia, porque está ali o Evangelho de Jesus Cristo. Por exemplo, na segunda-feira, nós temos toda segunda, né, os mistérios que estão contidos dentro da Bíblia. Então não é só uma repetição de orações. Nós estamos contemplando, meditando sobre trechos, passagens bíblicas. Então isso é para fixar em nossa mente. Nós estamos, na verdade, ali fazendo o que Jesus mandou: ide pelo mundo e evangelizai. Nós estamos então evangelizando, pregando a palavra de Deus, através das orações, do Pai Nosso, da Ave Maria, não é isso? E é um momento que proporciona um bálsamo para muitas pessoas que frequentam. Faça essa experiência. Homens, mulheres, adultos, crianças. O terço é dirigido, é coordenado pelos homens, mas todos podem participar na Assembleia. E eu aproveito a semana, hoje dia 23, para dizer que depois de amanhã, na quinta-feira, né? Dia 26 é o dia dos avós, hein? Então, já que a gente costuma festejar muito o Dia das Mães, merecidamente, né? A gente festeja também o Dia dos Pais, então dia 26, não esqueçam, é o dia dos avós. Vamos lembrar dos vovôs também, né? Dia 26, dia dos avós de Jesus Cristo, Santana e São Joaquim, tá bom? E agora eu quero parabenizar aí os jovens namorados, ou os mais adultos namorados, né?
De um modo geral, os namorados. Quero parabenizar pelo encontro dos namorados da Paróquia Sagrado Coração de Jesus ontem, né? Foi promovido pela Pastoral Familiar. Então eles estão se preparando para o sacramento do matrimônio. É legal isso, né? Esse encontro dos namorados promovido pela Pastoral Familiar na Paróquia Sagrado Coração de Jesus. É uma preparação para o matrimônio. Aliás, falar em matrimônio, qualidades e defeitos, todos têm. Qualidades e defeitos. Então, você deve saber que vai se casar quando isto acontecer, o matrimônio, e você vai encontrar no seu parceiro ou na parceira qualidades e defeitos. Então tem que haver renúncia, né? Na doença e na alegria você tem que estar do lado desse cônjuge, não é isso? Então uma pergunta que eu estava ouvindo um padre dizer na igreja, uma pergunta muito importante para você saber se a pessoa é mesmo para você casar com ela. Pergunte, como você se vê daqui a 50 anos? Não é? Aí você vai saber. Daqui a 50 anos, como você se vê, como você vê o cônjuge? Não é? Porque vai passar, a data vai passar, e aí você tem que estar junto, como eu já disse, no momento de alegria, no momento de tristeza, para a vida toda. O casamento é algo para toda a vida. O homem com seu coração duro é que inventou o desquite, depois o divórcio, né? Reflita sobre isso e felicidades. Vamos a mais notícias agora. Olha, essa notícia aqui, perigo, 17 pontos levou uma balconista no pescoço após uma cirurgia por causa do corte feito por uma linha com cerol, gente. Olha só, é um perigo. E é proibida agora a linha com cerol, é proibida. É proibido esse uso. Então aconteceu, mas isso aconteceu, nós estamos registrando aqui para alertar as pessoas. 17 pontos essa balconista levou no pescoço por causa do corte que recebeu. É a balconista Camila Stanner Toledo, levou 17 pontos no pescoço numa cirurgia, porque ela teve o pescoço atingido por uma linha de cerol de uma pipa na serra, ali nas imediações do viaduto de Carapina, na BR-101. Ela estava em sua motocicleta quando, de repente, alguém soltando uma pipa, a linha veio no pescoço. Felizmente ela não morreu, mas poderia ter acontecido uma tragédia pior, né? Mas ela acabou sendo levada para o hospital e 17 pontos levou aqui no pescoço para corrigir o problema. Agora, inclusive, ela disse que vai colocar uma antena protetora na moto para evitar futuros outros problemas, já que é proibido o uso da linha de cerol, mas tem gente que usa. É incrível, né? Esse nosso Brasil. Olha aí, outra informação, 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vou falar apenas alguns jogos aqui, alguns resultados. 14ª rodada, o Mengão, o Flamengo continua líder, hein? O Flamengo continua líder, é verdade. O Flamengo venceu no sábado. O Flamengo venceu o Botafogo por 2-0. Continua o Flamengo, então, liderando o Campeonato Brasileiro da Série A. Ah, o Vasco também venceu no domingo. No domingo o Vasco venceu o Grêmio em casa, ou seja, no estádio São Januário, por 1-0. E o gol foi marcado por Rios, logo no início do jogo. Então o Vasco venceu com gol de Rios, 1-0, venceu em casa o Grêmio. E o Fluminense venceu o
o Sport, né? O Fluminense venceu o Sport por 2-1. Então são os times do Rio de Janeiro, né, mais importantes, porque aqui no Espírito Santo nós temos muitos torcedores de times cariocas, a maioria torce por times cariocas. Então o Fluminense venceu o Sport por 2-1, o Vasco venceu o Grêmio por 1-0 e o Flamengo venceu o Botafogo por 2-0. O Mengão, o rubro-negro, continua na liderança do Campeonato Brasileiro. Olha, gente, tem um concurso aí para soldados da PM e bombeiros, hein? Vamos fazer. Você que é jovem, tem situação que pode servir a essa força auxiliar das Forças Armadas, PMs e bombeiros. Então, habilite-se. Se você tem os critérios exigidos, procure saber se você está na faixa etária permitida, se você, né, tem os critérios exigidos para fazer parte das corporações dos bombeiros ou da Polícia Militar. Se inscreva, o concurso está aberto, hein? Está terminando o prazo. Se inscreva, é uma boa opção. Olha, outra informação para você, ontem no domingo, foi o enterro do empresário Helmut Mayfriend. Helmut Mayfriend é ex-presidente da fábrica de chocolates Garoto, situada em Vila Velha, né? Ele foi presidente da fábrica Garotos durante muito tempo, durante muitos anos. Inclusive eu tenho parentes que trabalham na fábrica Garoto, né? E ele foi um presidente muito admirado pelos funcionários. E ele morreu com mais de 80 anos, ele morreu nesse último fim de semana e foi sepultado ontem. Descansa em paz, Helmut Mayfriend. A outra morte que aconteceu também de uma pessoa destacada na nossa sociedade é a morte do também empresário e professor José Pignaton, ou José Pinhaton. José Pinhaton, ele foi o fundador do Colégio Leonardo da Vinci, um colégio muito admirado pela sociedade capixaba, um colégio muito requisitado pela comunidade do Espírito Santo. Um colégio respeitado, né? Então, ele foi o fundador desse colégio Leonardo da Vinci, e era um professor e empresário, José Pinhaton ou Pignaton. O Espírito Santo está de luto por isso, né? Por causa da morte de José Pignaton. Olha, um acontecimento aqui de Linhares, município vizinho a Colatina. Aqui em Colatina fica a minha base, a base do meu facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, do meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, e do meu canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel. Minha base de trabalho é toda aqui, mas eu gosto de viajar, estou sempre viajando, mas a minha base é aqui. Eu quero falar do município vizinho nosso aqui, Linhares. É que aconteceu um caso extremamente grave ontem, né? Após um baile funk, teria ocorrido um estupro coletivo em Linhares, tendo como vítima uma jovem. Pelo menos é esta a denúncia feita na polícia. Uma jovem de 21 anos denunciou funkeiros, né? Após um baile funk, eles teriam perpetrado este estupro coletivo. A polícia já ouviu alguns dos acusados, liberou uns e deteve outros. Tem 3 detidos, né? Uma banda, 3 músicos detidos. Agora, o pessoal da banda diz que houve o sexo, mas foi consensual. Agora é a palavra deles e a dela, né? A polícia certamente vai investigar.
A jovem diz que, essa jovem de 21 anos, diz que ela foi forçada, que não foi permitido, não foi consensual. Já integrantes da banda dizem que foi consensual. Vamos esperar então, porque a polícia, o trabalho dela é investigar agora para ver com quem está a verdade. Mas é o que temos por enquanto. Tem 3 presos por acusação, por suspeita de estupro coletivo. Muito bem, e o terminal de Itaparica, fechado, hein, gente? Lá em Vila Velha, o terminal de Itaparica. A opção é o terminal de Vila Velha Centro e o terminal do Ibis. Então, o terminal de Itaparica fechado por riscos de desabamento. E hoje vai ser o primeiro dia útil em que esse fechamento vai ser verificado, já que são mais de 40 mil pessoas que passam por ali, usuários do sistema do Transcol. Então hoje é o primeiro dia útil, nesta segunda-feira, dia 23 de julho. Vamos ver como é que vai se comportar o fluxo de ônibus naquela região de Itaparica, os ônibus indo então para o terminal Vila Velha ou o terminal do Ibis. É uma informação importante. Vamos ver como é que vai se comportar então este fluxo de coletivos nesta segunda-feira. Olha, fim de semana foi de violência. O último fim de semana. Hoje já é o segundo dia da nova semana, mas no fim de semana, um advogado criminalista foi morto a tiros na frente da família lá na Grande Vitória. Mais precisamente foi no bairro Jardim Marilândia, município de Vila Velha. Um advogado criminalista morto a tiros. O nome dele, Dr. Emerson Vieira, que tinha 42 anos, gente. Ele foi abordado por criminosos e morto. Agora a OAB quer investigação para saber, a polícia, logicamente, que vai investigar, mas já se cobra, né? A OAB, que é um órgão representativo da classe, Ordem dos Advogados do Brasil, está pedindo as investigações, né, céleres, com urgência. O enterro foi ontem, no domingo. Então, nossos pêsames à família do advogado criminalista que foi morto. O enterro foi ontem, nossos pêsames à família do Dr. Emerson Vieira, que tinha 42 anos. Bem, agora uma informação aqui para amenizar um pouco a situação. É uma informação sobre aqueles imigrantes que chegam na Itália, principalmente. Eu vou falar daqui a pouco desse assunto, porque antes, deixa eu falar aqui da parcela do 13º salário dos aposentados, porque eu já falei nos web jornais anteriores e deu uma boa repercussão. Muita gente, né, está aposentado e quer saber da primeira parcela, quando ela vai sair. Porque quando falar, vai sair em agosto, não é no início de agosto, gente. Porque houve uma confusão. A primeira parcela do 13º dos aposentados vai sair em agosto. Tem gente pensando que é logo no início de agosto. Não é no início de agosto. Então, vamos esclarecer isso aqui, antes de passar a notícia do Papa Francisco aqui. Vamos esclarecer. A primeira parcela do 13º dos aposentados do INSS será paga no dia 27 de agosto. Vai do dia 27 de agosto até o dia 10 de setembro. Não é isso? Então não é agora no início de agosto, não. É do dia 27 de agosto a 10 de setembro, quando estiver saindo, então, o pagamento do mês, tá bom? De 27 de agosto a 10 de setembro. Está esclarecido aí para você que ficou com dúvida? Pois é, então, é a antecipação do 13º, da primeira parcela, que o presidente Temer já, inclusive, assinou o documento propiciando aos aposentados essa primeira parcela. Vamos lá, agora sim, essa notícia sobre o Papa Francisco e imigrantes. O Papa Francisco pediu uma rápida atuação, gente, para evitar naufrágios no mar do Mediterrâneo, já que mortes de imigrantes no Mediterrâneo chegam a quase, olha só, 1.500 mortes.
só neste ano de 2018. É triste a gente falar isso. 1.500 mortes em naufrágios. São pessoas fugindo de seus países por causa de crise política, por causa de perseguição, por causa da pobreza. Então eles veem, visualizam, vislumbram na Europa um local melhor para se viver. E realmente é questão financeira, na questão da qualidade de vida. Quem vem da África, países do Oriente Médio, onde há perseguições religiosas, países da África, onde há muita pobreza, então, né, países do Oriente Médio em guerra, então, na África também tem guerra. Então eles vislumbram ali na Europa um melhor meio de vida, e é o local mais próximo. Só que muitos, naquelas embarcações improvisadas às vezes, muitos acabam perecendo, né? Morrendo em naufrágios. E o Papa então está pedindo que haja uma atuação para evitar essas mortes, esses naufrágios, né? O Papa sempre pensando no bem da comunidade internacional, porque são nossos irmãos, né, que estão fugindo lá de situações que eles não são responsáveis. Agora, na política, o PSL oficializou a candidatura à presidência do deputado federal Jair Bolsonaro, hein? Então, o PSL oficializou a candidatura à presidência do Jair Bolsonaro. Já a advogada Janaína Pascoal, ela disse que ainda está analisando se vai aceitar ser vice na chapa do deputado federal Jair Bolsonaro. Está analisando. O PSOL indicou o Boulos como candidato e o PMN não disputará a presidência da República. Deixa eu ver aqui, porque eu tinha mais uma informação para passar para vocês, mas eu acho que por enquanto tá bom. Não é uma informação sobre o meio ambiente, mas eu vou passar. Eu quero até dizer para você que essa informação é da coluna Espaço Sustentável, assinada pela Ana Luísa Freitas. Eu li no jornal Metro essa informação e quero passar para você. Sobre o meio ambiente, eu gosto muito de falar sobre o meio ambiente, né? Então, resíduos plásticos retirados do mar vão ser utilizados para a produção de cartões de crédito. Olha só, resíduos plásticos retirados do mar vão ser reciclados e serão, proximamente, cartões de crédito. A iniciativa é de uma operadora chamada American Express, em parceria com a organização Parley for the Ocean, voltada à conscientização sobre a poluição dos oceanos. A previsão é que os cartões cheguem ao público no prazo de 1 ano. Estima-se que cerca de 8 milhões de toneladas de lixo plástico entram nos oceanos todo ano, hein? É muita coisa, hein? 8 milhões de toneladas de lixo plástico todo ano nos oceanos. Isso representa de 60% a 80% de todo o lixo marinho, segundo a ONU, né? A Organização das Nações Unidas. É muita coisa, hein? 60% a 80% de todo o lixo marinho. Então, a maioria mesmo é resíduos plásticos, gente. Tem que ter consciência. Gente, não vamos jogar garrafas PET, sacos plásticos no mar, não. Os peixes confundem aquilo, acabam engolindo e morrem. Não vamos fazer isso. Para que fazer? Coloquem no local adequado. Isso pode ser reciclado. Ainda que o preço seja do quilo seja barato, por exemplo, garrafa PET, o preço é muito barato. Garrafa PET serve para fazer aquelas tubulações de água, tubulação de esgoto. Então tem fábricas que produzem aquelas tubulações e usam garrafa PET, reciclam. Então vamos fazer isso, não vamos jogar no mar não.
Não vamos jogar nos rios, não. Saquinhos plásticos, vamos usar o saquinho para o lixo, para pegar o seu lixo, né? Jogar no local adequado, mas não no mar, não nos rios. Parabéns aí a Ana Luísa Freitas pela sua coluna Espaço Sustentável do Jornal Metro. Bem, chegamos ao final do Web Jornal do Paulo Maciel, nesta segunda-feira, dia 23 de julho de 2018. Shalom, a paz de Cristo para você, do blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Shalom, a paz de Cristo Jesus.